Pop Playtime, um jogo que está se popularizando, na verdade está incrivelmente popular na área de terror, mostrando que Toy Story pode não ser tão fofo quanto você imagina. Estamos aqui mais uma vez com o meu amiguinho Rafa, ou Prússico, ou Queixo Rubel, que agora ele fez questão de colocar lá no YouTube. E aí? E nós estamos com a pretensão de falar sobre Pop Playtime como um todo. Para resumir, um funcionário entra numa loja de brinquedos da qual ele trabalhava, ficou extremamente perturbado com algumas coisas, inclusive um dos bonecos que ele ajudou a criar, com versão de 2 metros de altura, indo atrás dele, pretendendo abraçá-lo até a morte. Porque tem uma teoria de que ele não come, né? As pessoas pensam que usa aquela bocona lá no finalzinho, quando você tá pra perder a vida, quando você tá pra ir de Vasco pra poder ir de Americanas. Eles acham que o Hug come, mas não, é um abraço mesmo. Afinal, o boneco é desenhado pra isso. Enfim, ele tenta achar uma solução para uma loja de brinquedos que tinha falido, mas que na verdade está lotada, recheada de experimentos bizarros com humanos. Tanto 1 quanto 2 mostram inúmeros brinquedos que dão aquela sensação leve de que todos eles eram seres vivos, eram humanos que passaram por tantos experimentos que acabaram ficando daquele jeito e sendo completamente impiedosos uns com os outros, inclusive com os invasores. Na verdade, eles odeiam os funcionários da fábrica, o que abre muito a ideia de que os funcionários nunca foram pessoas muito legais de trabalhar. Eles sempre foram pessoas que estavam seguindo regras. Sim, mas também pessoas que estavam maltratando os brinquedos, vulgo crianças que apareciam lá depois de ficarem órfãos. Então, todos esses brinquedos têm vida sim, mas por motivos completamente assustadores. E gostaria de ressaltar que é péssima a ideia de você vender um Huggy Wuggy para uma criança de 6 anos de idade no camelô. Tá? Parem de vender a pelúcia do Huggy Wuggy, porque vocês não estão ajudando, sabe? A criança, ai, que bonitinho esse negócio azul, completamente feio, estranho, bizarro, com uma boca gigante. Vou ver da onde que ele é. Aí tá lá seu moleque jogando um negócio para maiores de 16, morrendo de medo, nunca mais querendo dormir. Maiores de 16? Isso é a maior mentira que eu tô falando, porque tem muita gente menor de 16 que tem essa. Não, 14 anos, assim, 13, 14, ele já aceita e começa a jogar. Existe qualquer restrição de qualquer vídeo de gameplay desse jogo? Eu acho que é porque não mostra nada gráfico, igual o Mortal Kombat, por exemplo. Só algumas coisas, tipo, spoiler alert, se você não quiser, pula aí uns 10 segundos ou 15. Por exemplo, quando esses bonecos morrem ou perdem partes, aquele estouro que você vê que eles têm sangue por dentro, aí sim talvez fique um pouco gráfico, mas tirando isso, os brinquedos em si, eles não tem nada de extremamente ou especificamente bizarro ou assustador. Você não vê igual Five Nights at Freddy's, por exemplo, a ideia dos bichos te engolirem. Excuse me, what? E os gritos e os jumpscares eram altíssimos em Five Nights. E é realmente parecido com Five Nights, né? São brinquedos amaldiçoados por morte de crianças. Só que... Na verdade, isso é uma trend. Isso é uma trend recente. Tem vários exemplos, não é só esses dois. Existem tantos, vamos dizer, fun games, né? Five Nights at Candy, One Night at Atlantis, The Joy of Creation, e por aí vai. Mas... É uma trend que começou, né? E aí está sendo, vamos dizer, que modernizada. Apesar que o objetivo, vamos dizer assim, né, da desenvolvedora, às vezes é um pouco controverso e questionável. Bom, tem muitos jogos que são só, vamos dizer assim, referências a Five Nights at Freddy's, que foi quem começou, quem ventilador. Que é basicamente jogos de terror com premissas infantis, né? Animatrônicos, brinquedos. Sim, aquelas coisas que podem entrar em contato. Antigamente eu tinha o Homem do Saco, né? Tinha o maluco que sequestrava a criança. Hoje não vai ser o Homem do Saco, vai ser o brinquedo que eu fiz questão de comprar pra você e tá dentro do seu guarda-roupa. Olha só que saudável. Bom, de toda forma, em Pop Playtime nós temos um dos segredos, digamos, que mais assola a própria história, é a ideia de pop
amapola. É um nome horrível de flor, velho. Não tem como. A cor de fundo aí. As propriedades de uma flor que poderiam reanimar as criaturas e pessoas. E isso começou com um pedido desesperado do próprio criador dos brinquedos, da loja de brinquedo, por tentar recuperar o filho que estava para morrer. E começou com isso e de repente se tornou uma jornada por ele querer se tornar imortal. Deu tudo errado e tá meio que desentendido onde é que parou, onde é que ele está, o que ele se tornou. O engraçado é a trend, normalmente a trend dos jogos. Se você for, né? Qual que é o objetivo do antagonista infinito? Se tornar imortal. E ele teoricamente consegue. Pior que ele consegue mesmo. Não é um fator assim. Ele não fica imortal no seu próprio corpo. E ele paga preços caríssimos por ficar imortal. Mas ele nunca morre naquela porcaria. I always come back. But I assure you, that's still me. I always come back. E o pior é isso, né? Tipo assim. Ele. Ah, não, agora foi. Não. Ah, não, agora foi. Não. Agora. Não. Parece que, além disso, essa filha, né? Ela tinha muito um desejo de ajudar as pessoas, de fazer bem pelas pessoas que vão as crianças. Né? Então, é triste a ideia da morte dessa filha, né? E pelo jeito o pai não conseguiu. O pai, que era o dono, o produtor da fábrica de brinquedos, não conseguiu aceitar a morte dessa filha, né? E por isso que ele voltou os experimentos. Sei que o objetivo final era só que a quantidade de sacrifícios é extremamente grande. Né? Não se sabe qual é o número do experimento da Pop. Bom, pode ser 50, pode ser 1007, porque tem o 1006, cara. 2000. Tem inúmeras crianças que morreram para poder formar esses corpinhos, mas a Pop é o que eles chegaram mais perto de perfeição, talvez, porque tem o próprio nome da flor, de Popô, né? E não sabemos uma coisa que é realmente importante nesse jogo. Nós não sabemos quem é o verdadeiro vilão. Ah, não, pode ser o criador. Não exatamente. Porque entre todos eles, a gente pensa que o Hug e a Mommy Long Legs, eles são nossos inimigos porque eles vão atrás da gente. Mas pode ser mais um reflexo da ideia de nós sermos funcionários da Pop Playtime do que realmente querer ir atrás da gente. E o ponto todo pode ser defender o lugar onde a Pop está. Talvez não deixar a Pop sair de nenhuma circunstância. Talvez ela já seja o maior perigo que habita a Pop Playtime, ao invés de ser a pessoa que está tentando nos ajudar. Até porque nós tivemos chances de sair da porcaria da fábrica e ela mandou a gente de base. Olha, eu gostaria muito de liberar você de seu serviço, de seu tormento e das coisas que você viu, mas que tal jogar no Vasco? Aí eu discordo um pouco. Acho difícil mesmo a Pop ser uma antagonista. Ela pode ter uma visão distorcida, mas não que ela seja má. Primeiro porque o funcionário foi chamado. Ele tinha um motivo para retornar. Alguém o chamou. Certo? Talvez tenha essa Pop, vai saber. Está enfiada lá naquele negócio lá. Mas vamos dizer que, sim. Segundo, a Pop é o experimento, assim, dizendo que ela é a filha do cara, né? Ela é o experimento que deu certo, então ela não tem por que ter esse ódio. Né? Dizer que eu tinha uma vida e agora não tenho mais, eu sou um brinquedo. Não, cara, não tinha vida mais. Essa é a diferença. Certo? E o que ela sempre quis é fazer bem e trazer alegria para as pessoas, as crianças. Eu acho difícil mesmo ela ter maldade assim mesmo, na personalidade dela em si. Eu acho que possa ser uma visão distorcida das coisas, e não maldade, certo? Bom, eu vou te dar um exemplo básico de visão distorcida que na verdade era maldade. Thanos. Aí eu perdi no argumento. Ele não é o vilão, ele só tem uma visão diferente do mundo, que é exterminar a metade.
leve diferença. Mas a gente não sabe. Eu acho que o que dificulta toda a situação é a gente não saber tanto a origem quanto porque ela estava extremamente presa sob todas as circunstâncias. E por que os bonecos estão ativos de repente? Por que eles nunca deixaram de ser ativos, mesmo que a fábrica tenha sido desativada? Por que eles ainda existem? Por que eles ainda estão lá? E por que eles estavam onde estavam? Igual Kissimice, que só apareceu, mas não parecia ter controle nenhum sobre o próprio corpo. E resolveu ajudar o protagonista. Mesmo que parou pra pensar, assim, foi tipo... talvez eu deixasse morrer. Deixa eu morrer, não deixa eu morrer. Deixa eu morrer, deixa eu morrer. Tá bom, pode ir embora. Mas a gente não sabe as reais intenções. A gente sabe, por exemplo, do Huggy Wuggy de proteger a base da Pop Playtime e da Mommy Long Legs, que era de exterminar funcionários. Mas do 1006, por exemplo, a gente não sabe. Da Pop a gente não sabe. Ou o Huggy Wuggy não vai ter a mesma ideia de que eles ainda têm raiva do funcionário por terem feito os experimentos, que eles tinham vida e por isso era tipo de vingança. Eu ficaria um pouco chateado se me torturassem, me amarrassem, me colocassem uma flor, acabassem com minha vida e depois me ressuscitassem com uma flor dentro de um brinquedo para eu poder ficar vigiando e obedecendo todas as suas ordens pela eternidade. Eu acho que eu ficaria um pouquinho chateado com essa situação. Sim, com certeza. E como o cara é ex-funcionário, meio que ele deve ter sido reconhecido. Olha que eu não sou de guardar rancor, né? Mas... Uma coisa também que eu descobri que a Pop ela é bem descuidada, né? Mas sempre acaba na mão de alguém. Impressionante. Sou fraco, vou olhar pra baixo, ver se tem nada. Não tem nada não, vou ficar aqui esperando. E aí, não, pega, lascou, me veio me salvar. Oh, meu Deus, protagonista, me ajude, por favor. Eu sou só uma boneca em perigo. Mas eu tenho o nome do jogo, então. Interessante é como ela muda, vamos dizer assim, durante a história. A gente pode ressaltar. A personalidade dela é completamente diferente do começo, porque você vê ela pela primeira vez só no fim do primeiro capítulo, mas desde o começo do segundo capítulo até o fim do segundo capítulo, ela muda completamente. Alguma coisa aconteceu. E o que me preocupa mais nessa sequência é a existência desse 1006, porque, claro, todas as imagens que vocês estão vendo aí do jogo são graças ao Terrorizando. Esse que faz um material incrível e mostra todos os detalhes da história. Na verdade, ele sugou a história de Pop Playtime até a última gota. Nele explicou cada pedaço desse jogo que você possa querer saber. Então, considerem lá no canal dele para poder verem a fonte de tudo, todas as matérias, todas as curiosidades que você tiver do jogo. Mas o que preocupa todos são... Tudo aquilo são a sensação de que o 1006 é uma criatura mais evoluída do que as outras e que pode absorver a essência dos outros brinquedos. O que pode se tornar o 1006? Ele pode ser uma aberração incrível, sabe? Tipo, como você encontrar um dragão em Hogwarts Legacy. Até onde pode ir a construção do 1006? O quão impactante ele pode ser na série? O que ele pode fazer de tão magnífico ou tão estrondoso? Será que seria mais impactante do que a própria Pop poderia fazer? Descubram nos próximos capítulos de... O jogo em si, o universo em si do jogo tem diversos, só por os três principais. O Huggy, o protagonista, o Huggy, o Pop e a Mommy Leve. Mas tem vários outros também que parecem ser importantes, além do 1006 também, então são vários. Tem vários outros, Candy Cat, Graham. O próprio Ludwig, que é o chefe do negócio lá, que a gente não sabe que fim ele levou, se ele levou um fim. Não se sabe se ele era o mastermind ali, né? Tudo, ou se ele realmente só queria salvar a filha dele e alguém usou aquilo como pretexto para simplesmente fazer um negócio em alta escala, né? Porque se a gente está falando de mais de milhares de experimentos, vamos dizer que são milhares de pessoas, não é? Milhares de sacrifícios que fracassaram ou deram certo. Ó, Cat Bee, Boogiebot, Bugapillar, Boxy Bull, Kissimice, Banzobani também.
Enfim, são vários brinquedos bizarros, mas a gente sabe que a maioria deles são coadjuvantes e inclusive eles foram muito mal tratados pela Mommy Long Legs. Alguns foram de base já até. Alguns estão escalados pro time do Vasco, outros já foram de Americanas. Na verdade tá todo mundo morto, né? Então... Mas aí parece que vão ter outros personagens, outros personagens mesmo que vão ter mais importância, como o Cat Bee, a Cat Bee e o Brand também, parece. O dinossaurão. A gente não faz ideia quais serão os maiores percalços dentro do playground, né, a área das crianças, onde provavelmente teriam mais brinquedos, talvez menores, por serem, teria que tratar de crianças pequenas e tal, mas talvez mais problemáticos, né? Os bichinhos podem estar em maior concentração. Mas é basicamente um Toy Story em modo terror máximo. Além de eu tentar jogar, tentar participar da história, eu vi muito pelo canal do Terrorizando mesmo. Tanto é que é uma das ideias que o Rafa trouxe que eu não tinha nem me dado conta que eu poderia falar a respeito, porque fui vendo tantos vídeos ao longo de um tempo que eu nem parei pra pensar que eu devia falar completamente de toda a história e pra onde ela seguiria. Vocês comentem aí embaixo se vocês desejam em algum momento ver gameplays de terror, porque se isso for uma coisa que eu vou ver que a votação tá favorável, talvez eu tire um dia a mais para poder fazer lives de terror em específico. A história ela é interessante, dá para ver que muitos dos desenvolvedores têm muita paixão também. São vamos dizer, criativos com a história e também com alguns designs dos personagens. São meio bobinhos, mas tem um charme, né? Uhum. Mas isso é uma coisa que sempre vai ter, né? O Riot sempre vai ter gente lá com talento e realmente vontade de fazer algo que seja bom e que as pessoas gostem. Seja a EA também, tá? Outra porcaria, né? Mas infelizmente, né? Vamos dizer assim, que é interessante ressaltar que essa desenvolvedora em si ela é extremamente controversa em relação a algumas coisas. Mas aproveitem só o que é importante mesmo. E essas coisas aí são, infelizmente, parte do nosso mundo que nós vivemos, de tudo é dinheiro e é isso aí. Sempre vai acontecer uma chupação de teta em cima de alguma coisa, né? E muitas histórias, na verdade, são reutilizadas em cima disso. Os caras fizeram um monte de NFT, assim, pra ganhar dinheiro, tá ligado? Sim. Todo mundo caiu em cima. NFT, O jogo é extremamente focado em marketing. Nem fale de NFT. Ele é interessante. Não é dos melhores, é interessante. O marketing traga, porque dá pra ver que os caras fizeram aquilo com o quê? Com pensamento, né? Mas é isso, nós vamos ficando por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado desse entretenimento. Considerem se inscrever e caso já sejam inscritos, considerem se tornar membros para ver os vídeos antecipados. Normalmente ficam mais de 20. Atualmente tem uns 5 ou 6 vídeos que eu já cheguei a fazer com o Rafael. Espero que vocês tenham gostado da presença dele aqui. É uma pessoa que eu gosto muito de conversar, de interagir. E um abraço, um beijo, um queijo. E tirem os brinquedos antigos do Argoglin, está querendo... I always come back.